Audiobook do livro Sete Fala, A Eterna Validade da Alma. Capítulo 10. Condições de morte em vida. Experiências de pós-morte não parecerão tão alienígenas ou incompreensíveis se você perceber que encontra situações similares como uma parte normal de sua existência atual. Nos estados de sono e sonho, você está envolvido na mesma dimensão da existência na qual terá suas experiências pós-morte. Você não se lembra das partes mais importantes dessas aventuras noturnas, e as que você se lembra parecem bizarras ou caóticas, como uma regra. Isso é simplesmente porque, em seu estado atual de desenvolvimento, você não é capaz de manipular conscientemente, em si mesmo, mais do que um ambiente. Porém, você existe conscientemente em um estado coerente, propositalmente criativo, enquanto o corpo físico dorme, e você cuida das muitas atividades que eu lhe disse que você encontraria após a morte. Você simplesmente direciona o foco principal de sua atenção para uma dimensão diferente de atividade, uma na qual você realmente opera continuamente. Agora, como você tem lembrança de sua vida desperta e como você retém um grande corpo de tais memórias para os encontros físicos diários, e como essa fonte de memória lhe provê com um sentido de continuidade diária, assim também acontece com seu eu sonhador, que tem igualmente um grande corpo de lembranças. Como há continuidade em sua vida diária, também há continuidade em sua vida dormente. Então, uma porção de você está atenta de cada e de todo o encontro de sonho e experiência. Os sonhos não são mais alucinatórios do que sua vida física o é. Seu eu físico desperto é o sonhador, tanto quanto seu eu sonhador o é em relação a você é o sonhador que ele envia em seu caminho. Suas experiências diárias são os sonhos que ele sonha. Assim, quando você olha para seu eu que sonha ou considera, você faz isso com um olho altamente preconceituoso, tendo por garantia que sua realidade é real e a realidade dele é ilusão. A realidade dele é muito mais nata a seu ser, porém. Se você não encontra coerência no estado de sonho, isso é porque você se hipnotizou na crença de que nada existe. É claro que você tenta traduzir suas aventuras noturnas em termos físicos ao despertar e tenta adequá-las em suas frequentes distorções limitadas da natureza da realidade. Até certo ponto, isto é natural. Você está focado em uma vida diária por uma razão. Você adotou isso como um desafio, mas dentro de sua estrutura você também tem a intenção de crescer e se desenvolver e estender os limites de sua consciência. É muito difícil admitir que você seja, em muitas formas, mais efetivo e criativo no estado de sono que no estado desperto, e até certo grau, abalado para admitir que o corpo sonhador pode de fato voar, desafiando o tempo e o espaço. É muito fácil fingir que todas essas experiências são simbólicas e não literais para evoluir teorias psicológicas complicadas, por exemplo, para explicar os sonhos voadores. O fato simples é que você, quando você sonha e que está voando, frequentemente está. No estado de sonho, você opera mais ou menos sobre as mesmas condições que são natas à consciência não focada na realidade física. Muitas de suas experiências, consequentemente, são precisamente aquelas que você pode encontrar após a morte. Você pode falar com amigos mortos ou parentes, revisitar o passado, saudar velhos colegas de classe, andar por ruas que existiram 50 anos atrás no tempo físico, viajar através do espaço sem levar nenhum tempo físico para fazer isso, ser conhecido pelos guias, ser instruído, ensinar outros, realizar trabalho significativo, resolver problemas, alucinar. Na vida física, há um atraso entre a concepção de uma ideia e sua construção física. Na realidade do sonho, não é assim. Então, a melhor maneira de se tornar familiarizado com a realidade pós-morte de antemão, por assim dizer, é explorar e entender a natureza do seu próprio eu sonhador. Não muitas pessoas querem se dar o tempo ou energia. Porém, os métodos estão disponíveis e aqueles que os usam não se acharão alienados quando todo o foco de suas atenções estiver voltado para aquela direção após a morte.
Considerando que sua memória consciente está tão fortemente conectada com a consciência dentro do corpo, embora você deixe o corpo quando ele dorme, a consciência desperta normalmente, não tem nenhuma lembrança disto. No estado dormente, você tem lembrança de todo mundo com quem você alguma vez se encontrou em seus sonhos, embora você possa ou não ter conhecido algumas destas pessoas em sua existência na parte do dia. No estado dormente, você pode ter experiência constante através dos anos com parceiros que podem viver inteiramente em outra porção do mundo e serem estranhos no estado desperto. Como seus empreendimentos diários têm significado e propósito, assim também suas aventuras no estado de sonho e nestes também você atinge várias metas próprias. Estes você continuará na experiência pós-morte. A força da vitalidade, a vida e a criatividade atrás de sua existência física são geradas nessa outra dimensão. Em outras palavras, de muitas maneiras você é uma projeção vívida de seu eu sonhador. O eu sonhador, como você o concebe, é apenas uma sombra de sua própria realidade, pois o eu sonhador é um ponto psicológico de referência e, em seus termos, de continuidade, que reúne todas as porções de sua identidade. De sua profunda natureza, apenas os mais desenvolvidos estão cientes. Ele representa, em outras palavras, a união de uma forte faceta de toda sua identidade. Suas experiências são tão vívidas e sua personalidade é muito rica. Na realidade mais rica, no contexto quanto a personalidade física que você conhece. Finja por um momento que você é uma criança, e eu estou tentando empreender a tarefa particular de explicar isso a você. Explicar como o seu eu mais desenvolvido, seu eu adulto, será, e em minha explicação digo que esse eu adulto até certo ponto já é uma parte de você, um resultado ou uma projeção do que você é. E a criança diz: mas o que acontecerá comigo? Eu preciso morrer para me tornar esse outro eu? Eu não quero mudar. Como poderei ser esse eu adulto, já que não é o que eu sou agora, sem matar o que eu sou agora? Estou praticamente na mesma posição quando tento lhe explicar a natureza do eu interior. Pois, embora você possa se tornar consciente dele nos sonhos, você também pode verdadeiramente apreciar a maturidade ou habilidades dele. Ainda assim, elas são suas, da mesma maneira que as habilidades do homem pertenceram à criança. No estado de sonho, você aprende, entre outras coisas, como construir sua própria realidade física dia a dia, simplesmente como, após morte, você aprende como construir sua próxima vida física. Nos sonhos, você resolve os problemas. De dia, você está conscientemente atento aos métodos do problema, resolvendo o que aprendeu no sono. Nos sonhos, você estabelece seus objetivos, assim como, após a morte, você estabelece objetivos para outra encarnação. Agora, nenhuma estrutura psicológica é fácil de ser descrita em palavras. Simplesmente para explicar a natureza da personalidade como ela é geralmente conhecida, todos os tipos de termos são usados. Id, subconsciente, ego, superego, tudo isso para diferenciar as ações entrelaçadas que compõem a personalidade física. O eu sonhador é tão complexo quanto. Você pode dizer que certas porções dele lidam com a realidade física, com a manipulação da realidade e com os planos. Alguns com níveis muito profundos da criatividade e da realização que asseguram a sobrevivência física, alguns com a comunicação, com elementos mais extensos até da personalidade de agora e geralmente desconhecida, alguns com a continuidade da experiência e existência do que você pode chamar de alma ou, de forma geral, a entidade individual, o verdadeiro eu multidimensional. A alma cria a existência física. O Criador apenas olha por sua criação. A alma cria a existência física por uma razão, e a existência física por uma razão, assim nada disso é para conduzir você a um desgosto pela vida física, nem em direção a uma falta de apreciação por essas alegrias sensuais com as quais você está cercado. Qualquer jornada interior deve permitir-lhe encontrar grande significância, beleza e significado na vida.
como você a conhece agora. Mas a alegria plena e o desenvolvimento também significam que você está usando todas as suas habilidades, que você explora as dimensões interiores com muito êxtase e entusiasmo. Com a compreensão apropriada, então é bastante possível você se tornar bem familiarizado agora com as paisagens pós-morte e os ambientes e as experiências. Você os achará tão vívidos como qualquer um de vocês os sabe. Tais explorações alterarão completamente preconceitos sombrios sobre a existência pós-morte. É muito importante que você se dispa de todos os tantos preconceitos quanto possível. No entanto, pois eles impedirão seu progresso. Falando em termos gerais, se você estiver bastante contente sobre sua realidade física, você está numa melhor posição para estudar esses ambientes internos. Se você vê o mal em toda parte na vida física e se ele parece ter mais valor que o bem, então você não está pronto. Você não deveria embarcar em uma exploração por estas aventuras noturnas se você estiver deprimido, pois neste momento seu próprio estado psíquico está predisposto a experiências depressivas, esteja desperto ou adormecido. Você não deve embarcar em tais estudos se você esperar substituir a experiência interior pela experiência física. Se suas ideias de bem e mal forem rigorosas, inflexíveis, então você não tem a compreensão de que é necessário para qualquer manipulação consciente nessa outra dimensão. Em outras palavras, você deve ser tão flexível mental, psicológica e espiritualmente quanto possível, aberto a novas ideias, criativo e não muito dependente de organizações ou dogmas. Você deveria ser bastante competente e simpático. Ao mesmo tempo, você deveria ser sociável o bastante em seu ambiente físico de forma a ser capaz de lidar com a sua vida como ela é. Você precisa de todos esses recursos. Isso é para ser uma exploração ativa e empreendedora, não uma retirada passiva e certamente não uma retirada covarde. Até o fim desse livro, métodos serão dados para os que estão interessados. Assim, você pode explorar essas condições pós-morte conscientemente, tendo algum controle sobre suas experiências e progressos. Aqui, porém, quero descrever estas condições um pouco mais inteiramente. Agora, na vida física, você vê o que quer ver. Você percebe do campo disponível de realidade certos dados selecionados cuidadosamente por você conforme suas ideias do que a realidade é. Você cria os dados para começar. Se você acredita que todos os homens são maus, você simplesmente não experienciará a bondade nos homens. Você estará completamente fechado a isso. Eles, em troca, irão lhe mostrar a pior parte deles. Telepaticamente, você verá que os outros repugnam você e você projetará sua antipatia neles. Sua experiência, em outras palavras, segue suas expectativas. Agora, o mesmo se aplica à experiência pós-morte e às experiências de sonho e a qualquer encontro extracorpóreo. Se você for obcecado com a ideia do mal, então você encontrará má condições. Se você acreditar em diabos, então você os encontrará. Como mencionei anteriormente, há uma grande liberdade quando a consciência não está fisicamente direcionada. Pensamentos e emoções são construídos novamente, na realidade, sem o lapso do tempo físico. Assim, se você acredita, você será encontrado por um demônio. Você criará sua própria forma pensamento de não percebendo que ele é sua própria criação. Então, se você se encontrar concentrando-se sobre os males da existência física de tal maneira, então você não está pronto para tais explorações. É possível, é claro, sob tais condições, encontrar uma forma pensamento pertencente a outra pessoa, mas se você não acredita em demônios, para começar, você sempre reconhecerá a natureza do fenômeno e estará ileso. Se for sua própria forma pensamento, então, na verdade, você pode aprender dela, perguntando-se o que ela representa, que problemas você materializou. Agora, você pode alucinar com o mesmo tipo de coisa após a morte, usando isso como um símbolo e enfrentar uma batalha espiritual que, é claro, poderia não ser necessário compreender. Você trabalhará suas ideias, problemas e dilemas no seu próprio nível de compreensão. Ambientes pós-morte existem em toda parte agora.
É como se sua situação presente e todos os fenômenos físicos dela fossem projetadas do interior de você mesmo para fora, dando-lhe um filme contínuo, forçando-lhe a perceber apenas aquelas imagens que foram transpostas. Estas se parecem tão reais que você se encontra na posição de reagir a elas constantemente. Elas servem para mascarar outras realidades bastante válidas que existem ao mesmo tempo, porém, e de fato, destas outras realidades, você ganha o poder e o conhecimento para operar as projeções materiais. Você pode deixar a máquina parada, por assim dizer, parar o movimento aparente e voltar sua atenção a essas realidades. Em primeiro lugar, você tem que perceber que elas existem, como uma introdução aos métodos que lhe darei mais tarde. É uma boa ideia perguntar-se de vez em quando: do que estou realmente consciente agora? Faça isso quando seus olhos se abrem e novamente quando eles se fecham. Quando seus olhos estiverem abertos, não tenha por garantia que apenas os objetos imediatamente percebidos existem. Olhe para os espaços que pareçam vazios e escute no meio do silêncio. Há estruturas moleculares em toda polegada de espaço vazio, mas você se ensinou a não percebê-las. Há outras vozes, mas você condicionou seus ouvidos para não ouvi-las. Você usa seus sentidos internos quando está no estado de sonho e os ignora quando está acordado. Os sentidos interiores são equipados para perceber dados que não são físicos. Eles não são ludibriados pelas imagens que você projeta na realidade tridimensional. Agora, eles podem perceber objetos físicos. Seus sentidos físicos são extensões destes métodos interiores de percepção, e após a morte é neles que você confiará. Eles são usados nas experiências extracorpóreas. Eles operam constantemente sobre a consciência normal desperta. Assim você pode até se tornar familiar com a natureza da percepção pós-morte agora. Em outras palavras, o ambiente, as condições e o método da percepção não serão alienígenas. Você não é empurrado de repente para um desconhecido. Aquele desconhecido é uma parte de você agora. Era uma parte de você antes desse nascimento físico e será após a morte física. Essas condições, portanto, foram borradas em sua consciência no principal ao longo da história física. O gênero humano tem tido várias concepções de sua própria realidade, mas ele, propositalmente, distanciou-se disso no último século. Há muitas razões para isso e tentaremos cobrir algumas delas. Em muitas formas, então, você está morto agora, e tão morto quanto estará. Enquanto você vai para suas tarefas e empreendimentos diários sobre a consciência desperta, você está constantemente focado em outras realidades também, reagindo ao estímulo do que sua consciência física não está ciente, percebendo condições através dos sentidos interiores e experienciando eventos que não são, ao menos, registrados no cérebro físico. Toda esta última porção deveria ser sublinhada. Após a morte, você simplesmente está ciente dessas dimensões de atividade que agora você ignora. Agora a existência física predomina, então não predominará, porém nem será perdida de você. Suas lembranças, por exemplo, serão retidas. Você simplesmente sairá de uma estrutura particular de referência. Sobre certas condições, você estará até mesmo livre para usar os anos aparentemente dados a você de formas diferentes. Por exemplo, eu lhe disse que o tempo não consiste de uma série de momentos, um antes do outro, embora você não o perceba deste modo. Os eventos não são coisas que lhe acontecem. Eles são experiências materializadas, formadas por você de acordo com suas expectativas e crenças. As porções interiores de sua personalidade percebem isso agora. Após a morte, você não se concentrará sobre as formas físicas empregadas pelo tempo e eventos. Você pode usar os mesmos elementos, como um pintor poderia usar suas cores. Talvez seu período de vida ocorra por 67 anos. Após a morte, você pode, sob certas condições e se você escolher, experienciar eventos desses 67 anos quando quiser, mas não necessariamente em termos de continuidade. Você pode alterar os eventos. Você pode manipular dentro daquela dimensão particular de atividade que representou os seus 77 anos.
Se você achar erros severos de julgamento, você pode então corrigi-los. Você pode aperfeiçoar, em outras palavras, mas não pode novamente entrar naquele quadro de referência como uma consciência completamente participante, seguindo, digamos, as tendências históricas de tempo, unindo-se à existência da massa alucinada que resultado da consciência aplicada de seu eu e de seus resultado da consciência aplicada de seu eu e de seus contemporâneos. Alguns escolhem isto em lugar de reencarnar, ou muito como um estudo antes de uma nova reencarnação. Estas pessoas são frequentemente muito perfeccionistas. Elas precisam voltar atrás e criar. Elas precisam corrigir seus erros. Elas usam a vida imediatamente passada como uma tela e com a mesma tela elas tentam uma pintura melhor. Esse é um exercício mental e psíquico empreendido por muitos, exigindo grande concentração e não é mais alucinatório do que qualquer existência. Você pode sentir que quer reviver certos episódios de sua vida de forma que possa entendê-los melhor. Sua experiência de vida, então, é sua mesma. Tais condições certamente não são alienígenas. Na vida ordinária, você frequentemente se imagina comportando-se de uma maneira diferente da que usou, ou em sua mente revive eventos de forma a ganhar maior entendimento deles. Sua vida é sua própria perspectiva de experiência pessoal, e quando na morte você a tira do contexto de massa de tempo físico, então você pode experienciá-la de muitos modos. Eventos e objetos não são absolutos, relembre-se, mas plásticos. Eventos podem ser mudados antes e depois da ocorrência. Eles também são estáveis ou permanentes, muito embora dentro do contexto da realidade tridimensional possam se aparecer que são. Qualquer coisa da qual você está ciente na existência tridimensional é apenas uma projeção de uma realidade maior dentro desta dimensão. Os eventos dos quais você está consciente são apenas aqueles fragmentos das atividades que se intrometem ou aparecem para sua consciência normal desperta. Outras porções destes eventos são bastante claras para você, tanto no estado de sonho como sobre a consciência desperta durante o dia. Se você quer saber o que a morte é, então se torne ciente de sua própria consciência, já que ela está divorciada das atividades físicas. Você verá que ela é altamente ativa. Com a prática, você descobrirá que sua consciência normal desperta é altamente limitada e que o que você pensou uma vez como condições de morte parecem muito mais com condições de vida. Outras tais existências e realidades, como descritas há pouco, coexistem com a sua própria e no estado desperto você não está ciente delas. Agora, frequentemente em seus sonhos, você é capaz de perceber tais outras situações, mas você frequentemente as ventila para a parafernália de seus sonhos, casos em que ao despertar você tem poucas lembranças claras. Da mesma maneira, no meio da vida você mora com os chamados fantasmas e aparições, e em relação ao assunto, vocês mesmos se parecem a aparições para os outros, particularmente quando você envia fortes formas pensamentos de si mesmos a partir do estado de sono, ou até mesmo quando inconscientemente você viaja para fora de seu corpo físico. Há, obviamente, muitos tipos de fantasmas e aparições quanto a pessoas. Eles são tão alertas ou não alertas à situação deles como você é à sua própria. Eles não estão completamente focados na realidade física, porém, tampouco na personalidade ou na forma, e isso é o que principalmente os distingue. Algumas aparições são forma-pensamentos enviadas por personalidades sobreviventes de profunda ansiedade prolongada. Elas retratam o mesmo tipo de comportamento compulsivo que pode ser visto em muitos exemplos de sua experiência ordinária. O mesmo mecanismo que faz com que uma mulher transtornada, digamos, execute uma ação repetitiva como lavar e relavar constantemente as mãos, também provoca um tipo particular de aparição de retornar ao tempo de novo e de novo a um lugar. Em tais casos, o comportamento é frequentemente composto de ação repetitiva. Por várias razões, tal personalidade não aprendeu a assimilar sua própria experiência. As características de tais aparições seguem esses de uma personalidade transtornada, com algumas exceções, porém. A consciência inteira não está presente.
A própria personalidade parece estar tendo um pesadelo ou uma série de sonhos recorrentes, durante os quais retorna ao ambiente físico. A própria personalidade está sã e salva, mas certas porções dela trabalham problemas não resolvidos e descarrega a energia dessa forma. Elas são em si mesmas bastante inofensivas, apenas sua interpretação das ações delas pode causar dificuldades. Agora, no meio da vida, das condições de vida, você também, em ocasiões, aparece como fantasmas em outros níveis da realidade, onde sua pseudo-aparência provoca alguns comentários e é razão para muitos mitos. E você nem está atento a isso. Agora estou falando em termos gerais. Novamente, há exceções onde a lembrança é retida. Mas, como uma regra, fantasmas e aparições não estão mais conscientes de seus efeitos sobre os outros do que você está quando aparece bastante inconscientemente como fantasma em mundos que seriam bastante estranhos a você. A combinação de pensamento, emoção e desejo cria forma, possui energia e é feita de energia. Isso se mostrará em tantas maneiras quanto possível. Você só reconhece as materializações físicas, mas, como mencionado anteriormente neste livro, você envia pseudo-formas de você mesmo, vindas de você mesmo, das quais você não está ciente, e isso está completamente à parte da existência da viagem astral, ou projeção, o que é um acontecimento muito mais complexo. Você aparece sob forma astral em realidades que são comparativamente mais avançadas do que a sua própria. Você é normalmente reconhecido por causa de sua desorientação. Você não sabe como manipular. Você não conhece os costumes, mas se você tem uma forma física ou não, se você tiver emoções ou sentimentos, estas assumirão uma forma. Eles têm uma realidade. Se você pensar fortemente em um objeto, algum lugar, ele aparecerá. Se você pensar fortemente em estar em outro local, uma pseudo-imagem de você será projetada fora de você para aquele lugar. Ela seja ou não percebida e você esteja consciente ou não dela, ou consciente nela. Isso se aplica àqueles que deixaram seu sistema físico e àqueles que estão nele. Todas estas formas são chamadas construções secundárias, pois, como regra, a consciência completa da personalidade não está nelas. Elas são projeções automáticas. Agora, em construções primárias, normalmente uma consciência completamente alerta adota uma forma não a sua nata e conscientemente a projeta frequentemente em outro nível de realidade. Até mesmo este é um empreendimento complexo e raramente alguém usou para propósitos de comunicação. Há muitos outros métodos mais fáceis. Eu expliquei até certo ponto a maneira como as imagens são construídas de um campo de energia disponível. Você percebe apenas suas próprias construções. Se um fantasma quer contatar você, então ele pode fazer isso através da telepatia, e você mesmo pode construir a imagem correspondente se você desejar. Ou o indivíduo pode lhe enviar uma forma pensamento no mesmo tempo em que ele se comunica telepaticamente com você. Suas salas agora estão cheias de forma pensamento que você não percebe, e novamente você é muito como um fenômeno fantasmagórico como será após a morte. Você simplesmente não está ciente do fato. Você ignora certas variações de temperatura e agitação do ar, como se fossem coisas da imaginação que são, ao invés disso, indicativos de tais formas pensamentos. Você relega para o histórico das comunicações telepáticas que frequentemente acompanham tais formas e se ausenta de todas as pistas de que outras realidades existem bastante validamente com a sua própria, e de que no meio de uma existência você é cercado por evidência intangível, mas válida. As mesmas palavras vida e morte servem para limitar sua compreensão, para levantar barreiras onde nada intrinsecamente existe. Alguns amigos mortos e parentes o visitam, projetando do próprio nível de realidade para a sua, mas você não pode, como uma regra, perceber a forma deles. Eles não são mais fantasmagóricos ou mortos, porém, do que você é quando você se projeta para a realidade deles.
como você faz a partir do estado de sono. Como uma regra, porém, eles podem perceber você nessas ocasiões. O que você esquece frequentemente é que tais indivíduos estão em vários estágios de desenvolvimento. Alguns têm fortes conexões com o sistema físico mais do que outros. A extensão de tempo em que um indivíduo tem estado morto em seus termos tem pouco a ver com você ser ou não tão visitado, mas bastante com a intensidade da relação. Como mencionado anteriormente, porém, no estado de sono, você pode ajudar as pessoas recentemente mortas, estranhos completos, a se adequarem às condições pós-morte, muito embora este conhecimento não esteja disponível a você pela manhã. Assim, outros estranhos podem se comunicar com você quando você está dormindo e até mesmo guiar você através de vários períodos de sua vida. Não é uma questão simples de explicar as condições de vida como você as conhece. Assim, é extremamente difícil discutir as complexidades das quais você não está ciente. O ponto principal a que quero chegar neste capítulo é que já tem familiaridade com todas as condições que encontrará após a morte e que você pode se tornar conscientemente ciente destes até certo ponto. Fim do capítulo.